todos os meninos meus são bons, tem 6 filhos, tudo homem. Só ele que conseguiu a formar. O resto estudou, mas da 8ª série, não tinha condição, não era muito difícil. O João não foi muito difícil não, mas também não foi muito fácil não. Isso aprimorou mais ainda a nossa relação, entendeu? Essa situação nossa de irmandade e tal. E uma coisa que eu sempre falo, o mais legal da nossa história é ele sempre achou que ele me devia algum favor. A mãe dele, o pai dele, a família dele, os próximos amigos próximos dele. Acha que eu fiz alguma coisa extraordinária, mas esquece que ele fez muito mais por mim. Essa festa ela já vem sendo planejada, né, há mais de um ano, e eu acredito que vai ser um momento muito bacana, que eu vou poder encontrar assim, muitos amigos, familiares, né, distantes. O que é interessante assim na nossa relação é que tudo que a gente tem, a gente construiu junto. E graças a Deus, né, fruto desse trabalho, dessa vida que a gente vem construindo junto, a gente tem tudo isso que a gente tem hoje, né? E a moça que se casou também, ela também estudou, né? Os dois estão juntos, quer dizer, tudo deu certo na vida dele até hoje, está tudo certo, né? Eu sou João Batista Barbosa, eu nasci em Santa Maria, né, uma comunidade rural, né, do município de Visconde do Rio Branco, Minas Gerais, e é aqui onde tudo começou. A trajetória do João, toda a vida foi inteligente, gostava de estudar, começou a estudar aqui na escola com 6 anos de idade, nunca tomou pau, depois foi para o colégio, depois foi para... estudou no colégio, estudou em um bar, depois foi para Rio Pomba, de Rio Pomba ele foi para Campos, e nós pôde ajudar, nós ajudamos, né? Ele também, depois que formou, ele ajuda nós. Mas é o prazer que a gente tem e orgulho, né? Ele foi muito arteiro na escola, mas eu nunca apoiei ele. Sempre cortava, né? Aí teve um dia que a dona Maura falou comigo, aí eu levei uma vara e falei, só dona Maura, o que só fazer pra mim tá bom. Aí parei. Aí ele foi continuando. Nunca mais fui na escola por causa dele. Um dia eu fui corrigir ele, ele falou comigo, é bem que a dona Amara falou que eu fui educar na escola. O João sempre foi um menino muito inteligente. Hoje, nós sabemos que ele era um pouco hiperativo. O João não sabia muito ficar parado, muito quieto, né, no lugar. E ele dava um pouco de trabalho, sim. Ele dava para morder a professora quando estava novo, que mordia a professora, muitas vezes vinha aqui em casa avisar que seu menino tá... A mãe dele batia nele, mas toda a vida foi meio... Eu estava uma barulhada, a Janira veio me chamar, ele tinha mordido a mão da Janira e jogando tudo no chão, tudo. Você imaginar lá, estava o João jogando no chão. Aí foi eu. Aí chute, essas coisas assim, que você via para todo lado. Aquela bagunça, aquela algazarra. Aí eu fui ter com ele, né? Cadeira não sobrou uma no lugar, um lápis, uma borracha, um giz.
E eu fui obrigada a pegar com o João uma cadeira por cadeira, levantar cadeira por cadeira. Mas ele, eu achei que, não sei se eu ia passar mal ou ele. Tanto os dois tão nervosos que pegando um por um. Mas esse daí acho que foi a única vez assim que teve um conflito entre a gente. Esse conflito aí, por quê? Eu falei, pronto, agora ele não vai nem olhar pra minha cara, né? Aí no dia seguinte foi um espanto, porque ele chegou com a mãe dele, com um buquê de cravo, né? Com a carinha, ele é muito branquinho, muito rosadinho, sempre meio bochichudinho. Chegou o João, ele veio e me deu um abraço. Aí a gente já derrete, né? Que professora e mãe, acho que tem pouca diferença. Falar do João, aqui é o lugar certo, porque é onde ele começou, né, a história dele. Ele, aos 5 anos de idade, foi quando eu cheguei aqui para trabalhar na Avelino Cardoso e conheci o João. Por quê? Eu não trabalhei com os anos iniciais com ele, mas ele era presente aqui na escola. Aqui ele passava a manhã, tarde, à noite ele vinha, estava sempre brincando aqui dentro da escola. O João, quando ele fez as séries iniciais aqui com a minha amiga, que eu comecei no 6º ano, né, que ele veio para as minhas salas de matemática, João era um destaque, você entendeu? Aí ele já não tinha problemas de disciplina. E assim foi um adolescente falante e assim muito extrovertido. Ele sempre foi extrovertido, entendeu? Tinha um lado dele assim mais... Sim, às vezes ficava vermelhinho na hora de responder, mas ele era extrovertido, ele tinha iniciativa para tudo. E eu ficava até preocupada com ele, sabe? Porque, assim, como que ele ia sair daqui? Aqui a gente fala patrimônio, aqui, sabe? Patrimônio. Como que ele ia sair daqui? Porque as condições eram difíceis, não tinha estrada, sabe? Não tinha como ele sair daqui para lá. A gente não tinha ônibus para estudar para ele. Entendeu? O percurso dele para estudar era difícil. Quando ele saiu do fundamental, ele foi para a cidade fazer o 2º grau. Porque nós podíamos ajudar, nós ajudamos, mas quem ajudou mais foi o pessoal de fora, né? Morou muito tempo em Rio Branco, na casa de uma tia dele. Aí ela pagou o aluguel para ele em Rio Pomba. Todos os meses ela dava eles, estar na conta de R$100, vou pagar, ajudar a pagar o aluguel. Foi lá em Santa Maria que eu fui à casa do avô dele e o vi lá na cozinha da casa dele e perguntei se ele estava estudando. Ele falou comigo que estava estudando no Pomba. E aí eu perguntei sobre a vida dele, como é que estava, se ele estava gostando. Ele falou que estava gostando muito do serviço, mas que a mãe dele, ela era faxineira e nem todo mês ela tinha serviço que dava para mantê-lo lá. Sempre ele ficava devendo. Eu falei, não, você não vai ficar devendo nada não, eu posso te ajudar. E comecei a ajudá-lo. Eu enchia o cheque e dava para ele, porque ele também vinha pouco a Rio Branco, né? Então, para ele não precisar de vir aqui todo mês, eu já fazia aquilo que eu sabia que ele precisava dele, né? Ele foi estudar lá na rua. E quando ele já tirou o ensino médio, que foi fazer vestibulares, aí nós fizemos uma homenagem para ele aqui, muito bonita, você entendeu? Quando ele passou no vestibular, nós homenageamos ele aqui. Sempre quando ele vinha para cá finais de semana, ele vinha aqui na escola, aí, então estava sempre com a gente. E aí a gente sabia da participação dele nos estudos, porque ele era presente nas nossas vidas, você entendeu? Então ele contava, sabe? A gente sempre perguntava da vida dele e às vezes eu ficava imaginando, meu Deus, mas como que o João tem tanta força e coragem para chegar, sabe? Para sempre caminhar. E nada era impedimento para ele. Estrada ruim não era impedimento para ele, nada. Nem dificuldade financeira nunca atrapalhou ele, sabe por quê? Porque ele batalhava. Ele chegava finais de semana, minha filha estudava com ele, lá em Rio Pomba. Ele vinha para cá, para Rio Branco, e ele fazia serviços de garçom,
ele trabalhava, entendeu, nos finais de semana. Ele tinha pessoas que ajudavam ele com contribuições para ele pagar o estudo. Então, ele é guerreiro. O João sempre foi uma pessoa, sabe, de muitos amigos, sabe? Você nunca abandonou os amigos, assim, a família, os irmãos, sabe? Então sempre foi assim, sabe? Esse cara, assim, muito legal mesmo, sabe? Muito próximo à família mesmo. Então eu ajudei o João muito pelo esforço que eu vi, né, sabe? E o João hoje, sabe, qualquer irmão aqui, primo, parente, e o João, sabe, ele é muito chegado a nós, mas, sabe? Muito chegado. Iniciamos através de um amigo em comum, o Paulinho, que era amigo dele, que trabalhava na Guarda Mirim. Aí o Paulinho uma vez falou assim: Regis, eu tenho um amigo que é do grupo de jovem lá de Santa Maria, e lá tem umas cachoeiras, e a gente gostava dessas coisas. Aí convidou, a gente foi até lá. Nisso que a gente foi até lá, eu descobri que o João também participava do grupo de jovem. Aí foi ali, a partir dali, ele já chegou ali naquela época ali tinha aqueles negócios que é a hierarquia de grupo de jovens, de presidente, ele já tinha uma responsabilidade, a gente via que ele carregava aquela responsabilidade como presidente de um grupo de jovens, como se fosse um obstáculo assim na vida. Então ali eu já comecei a perceber que ele era pressionado de alguma forma para conquistar as coisas que ele deveria conquistar. Aí foi o João, viramos amigos, né, nos tornamos amigos, e dentro de um mês de amizade, nessas idas e cachoeiras, lá em Santa Maria, nessas vindas dele para cá, e ali ele fez o vestibular. Fez o vestibular, fez o Enem, eu consegui o ProUni, consegui uma bolsa de trabalhar meio período em Rio Branco, e acho que ele trabalhava de tarde e estudava de manhã, o curso acho que era de manhã. Aí ele foi e morou um tempo com o irmão dele. O irmão dele tomava conta de um senhor de idade que tinha um apartamento ali atrás da igreja matriz. Ele morou um tempo com o irmão dele, mas só que a casa não era do irmão dele. A casa era de outras pessoas, o irmão dele tomava conta, o senhor. E não poderia ficar brigando, sabe? Ficava meio sem jeito. Então ele estava pressionado, estudando de manhã, trabalhando à tarde, meio período, e pegava outro ônibus e ia para Santa Maria, e se ficava inviável esse translado dele. Aí ele foi até minha casa à noite, eu lembro disso, e começou a chorar do nada. Eu falei: que isso, João, você está chorando por quê? Isso em menos de um mês de relacionamento, de amizade. Você está chorando por quê, cara? Você está chorando demais, não sei o quê, não sei o quê. Ele foi e colocou essa situação dele. Falei: João, vou conversar com meus pais, vou conversar com meu padrasto, com o Fernando, vou conversar com minha mãe e vamos ver o que vai dar. E nisso eu já tirei minha irmã da situação. Que era o caso, que era a primeira pessoa que eu deveria conversar era com minha irmã, porque era da faixa de idade nossa, né? Morou na casa de colega em Rio Branco, no caso do Regis, no caso, né? A família do Regis ajudou ele muito, né? Que morou lá há muito tempo, né? E foi a hora que ele veio morar em Rio Branco. Aí foi quando ele deixou de ser amigo e se tornou irmão, realmente. Porque aí eu comecei a compartilhar tudo com ele, né? Tudo. E foi então que aí o João saiu do curso de fisioterapia, ele não gostou, e saiu do ProUni e resolveu voltar para a roça, para Santa Maria. Aí falava de questão de que estava trabalhando na roça, plantando junto com o pai dele, que estava difícil, que queria fazer um cursinho, para fazer outro vestibular, para tentar na federal e tal. Foi quando ele entrou no Cefet. E na nossa época, entrar numa instituição federal, uma instituição de curso superior, ensino público, era uma coisa assim, comemorada pela família como um sucesso enorme. Voltar a Rio Pomba, né, principalmente ao Instituto, é muito gratificante para mim, porque
foi onde eu tive a primeira oportunidade, né, de ter contato com a ciência, né, porque foi onde eu fiz a graduação lá em 2006, quando eu cheguei aqui, muito sem maldade, sem saber o que fazer em termos profissionais. E durante o percurso, né, no decorrer do curso, né, que eu fiz a graduação em tecnologia em laticínios, eu fui descobrindo, né, que nesse curso eu teria muitas oportunidades que foram surgindo gradativamente. Nesse laboratório eu tive a oportunidade, né, de aprender muito, foi um aprendizado assim, muito significativo. Foram horas, né, além do expediente aqui, até a tarde da noite, trabalhando, né, preparando material, né, para o experimento. E eu tive muitos desafios aqui também, às vezes o experimento não dava certo, mas aí no outro dia, né, com calma, refazia, né, foi tudo bem tranquilo. E aqui eu tenho essa instituição, né, o Campus Rio Pomba, como um parceiro assim, né, da minha vida, porque sempre vira e mexe, tendo contato profissional ou não aqui no campus, eu venho aqui passear, às vezes rever, né, colegas, os ex-professores, né, que têm um carinho com a gente, muito bacana. E foi a partir daí que eu tive esse alavanque, né, para fazer mestrado, doutorado, que hoje me proporciona, né, o meu sucesso profissional. Foi aqui no Instituto que eu conheci a minha esposa, então assim, na época a gente era amigo, foi uma coisa muito natural, assim, olha, nós estávamos no prédio central que todo mundo conhece aqui e a gente, né, nos conhecemos no vestibular, aí no ano seguinte ela passou, né, eu já era aluno aqui, ela foi caloura, tive a oportunidade de conviver com Simone como colega, a gente teve uma parceria legal, ela deu continuidade, né, ao projeto que eu executava de iniciação científica. Aí eu fui para o Rio, né, para campus fazer o mestrado e continuei tendo contato com ela tal, até que ela foi para lá. E lá que a gente começou a ter um contato físico maior, né, de amizade e tal, e que surgiu, né, o amor, né, que a gente, né, teve um relacionamento, namoramos por 4 anos, se eu não me engano, que depois nós casamos e tal, e atuamos na mesma área, então isso é muito legal, né, que foi, além da meu sucesso profissional, o Instituto, ele proporcionou também a minha felicidade, né, pessoal, né. Aí até que um dia eu fui em campus, né, conheci a universidade, entrei em contato com alguns professores, e aí a gente conheceu o ENF. E aí, quando eu estava formando, eu tive uma proposta de emprego no Laticínios, no Paraná. Como não tinha saído a resposta do mestrado ainda, né, eu cheguei aí para o Paraná e tal, e eles estavam querendo me contratar, passei na entrevista, e aí nada de sair a resposta, né, do mestrado em campus. Aí eu peguei, quando saiu a resposta do mestrado em campus, né, foi o João que me deu a notícia, né, que ele estava lá, e aí eu peguei e falei assim, passei. Eu falei assim, João, e agora? O que eu faço, né, da vida? Porque era uma decisão muito difícil, né, de ou continuar trabalhando, né, no Laticínios, que eu consegui emprego, ou então fazer o mestrado. E o João foi muito crucial nesse momento, né, que foi como amigo mesmo, me deu o conselho. Falei assim, eu acho que você devia tentar o mestrado, porque, né, com o mestrado você consegue um emprego depois também, se for o caso, que você não quer seguir a vida acadêmica. E ele sempre teve uma relação muito forte com a Simone Rio Pomba. Antes deles irem para a pós-graduação, todo mundo achava que eles iam namorar. Todo mundo torcia para que eles namorassem. Né? Isso na graduação. Na nossa roda de amigos, a gente achava assim, alguns tentavam forçar os dois. E o destino prega mesmo, quando o destino tem que ser. Parece que a gente tinha a visão que eles iam se casar hoje. E depois que eu fui morar em Campos, né, que a gente começou a ter mais contato, porque eu não tinha muita amizade, né, só tinha ido mais um amigo meu da minha turma morar lá, então a gente acabou fazendo bastante amizade, né, eu, o João, o Geraldo, fazer churrasco, ia para as festas tudo junto assim, e a gente acabou tendo mais aproximação e com o passar do tempo assim a gente foi mudando aquele sentimento, né? Não sei nem te explicar como é que foi, mas quando a gente viu, a gente já estava envolvido um com o outro e a gente acabou ficando. Aí a gente foi num congresso em Foz do Iguaçu
E aí lá ele acabou me surpreendendo, assim, no meio do passeio das cataratas, ele foi, né, me abraçou, e aí falou assim, você quer casar comigo? Eu falei assim, de onde você tá tirando essa história, falar isso agora, assim, do nada? Aí ele falou assim, você quer casar comigo ou não? Eu falei assim, quero, ué. Aí ele foi, tirou, né, as alianças do bolso e tal, e aí foi um momento, assim, bem marcante também na nossa relação. Eles estavam noivos, né? Ele queria casar, não sei o que, e a Simone passou para Aracaju. Ele chegou conversando, cara, como é que eu vou fazer? Eu ficava pensando assim, como é que eu vou fazer, cara? Não sei, não tem como eu ficar indo para Aracaju, não sei o quê. Tô com doutorado em andamento, aí eu falei, a Simone também tá com doutorado, então ela fica um tempo lá, ela pode pedir a licença para vir fazer o doutorado, e foi o que ela fez, para acabar o doutorado dela. Aí para isso ficar mais próximo, aí foi quando ele deu gás, fez tudo. Estudou, aí foi quando ele deu um gás para ele conseguir acompanhar a Simone. Aí eu postei todas as minhas fichas e falei assim, não, fé em Deus você vai passar, fé em Deus. E tanto é que deu certo, ele passou e depois que eu fui, 6 meses depois, ele já estava indo morar lá em Sergipe, né? Que ele escolheu uma cidade que era perto da minha e aí a gente conseguiu morar junto esse período e ele deslocava toda semana para poder trabalhar. E aí quando a gente foi morar junto, o João falou assim, agora realmente a gente vai morar junto, né, definitivo, então a gente tem que oficializar, né, a gente tem que casar. Eu falei assim, não, João, mas espera, né, que eu tô fazendo doutorado e trabalhando tudo ao mesmo tempo, então vai ser um momento muito difícil, né, para terminar o doutorado. Ele falou assim, não, mas se você esperar você terminar seu doutorado, vai demorar muito tempo, a gente está morando junto, a gente está, né, praticamente casado, mas a gente tem que ter a bênção de Deus. Aí, eu falei assim, não, tem que ter a bênção de Deus. Eu falei assim, então tá, vamos casar. A gratidão é 100%, porque o que eu posso dizer é retribuir a instituição hoje, né, com gratidão. Mas é muito bom retornar aqui e você encontrar com pessoas que foram primordiais para a minha formação. Não só para formação profissional, mas como pessoa também, porque eu acho que a escola, ela te prepara para o mercado de trabalho, mas também para você ser uma pessoa do bem, né? E teve também um episódio que foi muito marcante aqui, que foi com o Cleiton, né? Que é o técnico do laticínios aqui, na época do mestrado, que eu estava tentando mestrado. Aí eu falei, Cleiton, eu não tô meio desanimado e tal, porque eu não tinha dinheiro para pagar o mestrado, a inscrição na época, né, tal. Aí ele foi e falou, não, João, eu te empresto o dinheiro e tal. Então, assim, semanas depois, eu procurei ele e falei assim, Cleiton, eu tô com dinheiro para te pagar e tal. Aí ele falou assim, não, você não vai me pagar. Você vai passar no mestrado e isso vai ser o pagamento, né? Foi isso que aconteceu. E, assim, quando eu encontrei com ele depois, ele falou, tá vendo, eu não te falei que o pagamento já tinha sido feito. E também durante meu tempo aqui, tem alguns professores, né? Claro que todos foram importantes, mas teve alguns que eu tive um contato maior, né? Que é o professor Maurílio, que ele foi meu orientador de iniciação científica, então ele me fez despertar, né, maior interesse pela pesquisa, então ele foi muito importante, né, na minha formação. E para a pessoa que eu tenho um carinho muito grande, né? A Eliane, a esposa dele também, que foi professora também aqui, deu muito incentivo, então a gente tem contato. Bom, eu conheci o João em 2007, quando eu assumi o cargo de professor efetivo aqui no campus Rio Pomba, né? E nesse período, logo em seguida, uns 6 meses depois, abriu o primeiro edital de iniciação científica aqui em Rio Pomba. E o João me procurou para ser orientador dele de iniciação científica. E o João sempre muito dedicado, né? Eu lembro assim, da turma também, como um todo, da turma dele, na sequência da turma da Simone também, e tantas outras que vieram na sequência, né? E aí, o tempo foi passando, concluiu o projeto de iniciação científica, depois veio a questão de TCC, né? Com o TCC também, acho que se muito não me engano, ele foi meu orientado também no trabalho de conclusão de curso, né? Eu lembro que eles trabalharam com outro projeto também relacionado a leite e derivados,
E aí foi evoluindo, o João concluiu o curso de graduação, né? Depois a gente ficou muito feliz, porque na sequência eu lembro também, assim, coisas que marcaram também, me pedindo a carta de recomendação, né? Para inscrição no curso de mestrado na universidade lá do Norte Fluminense, né? Na UENF. E aí ele foi selecionado, foi aprovado, né? E a gente ficou muito feliz na época, né, também. Aí depois as notícias vieram, né? A gente ficou sabendo que ele começou a namorar a Simone, a gente ficou muito feliz. Na sequência teve a defesa da dissertação dele, né? E foi caminhando. Logo na sequência veio o doutorado, né? E depois veio o concurso, né? Ele sendo aprovado o concurso público para professor. Eu sei da vida difícil que ele tinha aqui, você lembra? A gente ia nas festas, eles trabalhavam como garçom, né? O João, o André, eu não lembro direito, vários outros alunos, né? Naquela época, que era uma vida difícil realmente, né? E assim, essa trajetória toda eu acho muito bonita, porque mostra a construção e a importância do conhecimento na vida das pessoas, né? A importância da educação, da formação, né? Que é uma sequência, né? Entendeu? Então ele é aquele quadro, sacou? Ele é aquele quadro que é o parâmetro. Exatamente. Você tem que seguir naquela linha ali, ó. Que é ali que é o estado. E quando eu vejo isso, que eles colocam nesse estado, eu falei, pô, o João venceu. Entendeu? Ele conseguiu tudo que ele queria. Valeu, e muito, porque ele tem uma vida tranquila, né? Pode ajudar os pais, ele é uma pessoa muito boa, então eu acho que para ele valeu muito. Hoje, como eu disse antes, eu sinto um orgulho danado de saber que eu fui professora do João. E ele chegar onde que ele chegou. Ele é o mesmo João. Desde que eu não consigo ver o João assim, grande, eu consigo ver o João simples, o João humilde, que eu conheci aqui, você entendeu? Então ele tem um coração assim de ouro, então ele merece ser brilhante, que Deus o abençoe sempre. Olhando para o João assim, hoje eu não esperava que ele conseguia isso. Mas graças a Deus ele conseguiu e tá aí, né? Veio de família pobre, né? Da roça, né? Muitas pessoas não acreditavam no João e o João tá hoje aí, né? Hoje muitas pessoas falam, poxa, eu não sabia que o João ia conseguir chegar aonde ele chegou. Tem muita alegria, muito coisa, né? Muito assim, né? Esforçou muito, mas também Deus ajudou que venceu, né? Fez eu chorar bastante também. O choro que eu chorei valeu, né? Esse evento, né, que eu já venho programando há mais de um ano, a expectativa é muito grande, né, de encontrar pessoas assim muito queridas. Já tem tempo, né, que eu não encontro pessoas que fizeram parte da minha vida até o momento. Está sendo bem bacana essa expectativa de chegar lá e quem que eu vou encontrar, né, e tal. E também durante o evento vai ser um momento bem legal que eu vou poder aproveitar bastante, né, conversar, brincar, né, ter uma atração bem interessante que é o touro mecânico. Eu acho que vai remeter à infância de muitas pessoas, acho que é bem legal. Então vai ser possível a gente proporcionar esse momento, né, de descontração. E durante esses 30 anos de vida, né, a primeira coisa que eu agradeço, né, a Deus, acho que não podemos esquecer de agradecer a Deus, porque é Ele que mostra tudo pra gente. Assim, a nossa base religiosa ela é muito importante, né, a fé. Então, tudo que você faz com fé, com perseverança, é possível. E também é um momento bem assim de lembranças também, porque vai fazer 30 anos, né, que minha avó se foi. Então no dia que eu nasci, né, ela partiu, então eu não a conheci. Então assim, eu acredito que eu tenho muitas características, né, que lembra ela. Isso é muito bom, que as pessoas às vezes comentam, sua avó foi, mas você veio. Então assim, o que me deixa feliz é que eu sei que ela está bem, que, né, onde ela está aí. E eu tô podendo comemorar a vida, né, com a minha família, com os amigos, né, tá sendo bem legal. E essa sensação é muito boa, assim, muito boa. E o fato de você ter
planejar tudo, né, com carinho, foi tudo preparado com muito carinho para compartilhar com meus amigos, né, com a minha família. E isso, para mim, acho que é o que basta. Hoje eu quero um dia de sossego, eu quero paz. Sentir o cheiro dela, o que eu nem me lembro mais. É tudo que eu planejo, acordar cedo e trabalhar. Pegar o mesmo ônibus e pra casa descansar. Mas todo fim de tarde a galera me achou. Era pra tomar uma, mas de novo eu enchorar. As luzes estão piscando, hoje o que vai socando. Amado, batista e o pé tá quebrando. E trabalhar amanhã é o cacete. Hoje é só barra, pique e foguete. As luzes estão piscando, hoje o que vai socando. O Bruno e Barreto e o pé tá quebrando. E trabalhar amanhã é o cacete. Hoje é só barra, pique e foguete. Meu parceiro, traz uma gelada aí. Hoje é só farra, pingue e foguete, gente. Hoje eu quero um dia de sossego, eu quero mais. Sentir o cheiro dela, o que eu nem me lembro mais. É tudo que eu planejo, acordar cedo e trabalhar. Pegar o mesmo ônibus e pra casa descansar. Mas todo fim de tarde a galera me achou. Era pra tomar uma, mas de novo deu em sola. As luzes estão piscando, hoje o Kickbox tocando. Amado, Batista e o pé tá quebrando. E trabalhar amanhã é o cacete. Hoje é só farra, pingue e foguete. As luzes estão piscando, hoje o Kickbox tocando. O Bruninho Barreto e o pé tá quebrando. E trabalhar amanhã é o cacete. Hoje é só farra, pingue e foguete. As luzes estão piscando, o Kickbox. Enfim, esses 30 anos foram muito bem vividos, foram experiências assim únicas, de muita dificuldade, mas também de muita vitória. Isso é muito bacana. Eu acho que quando eu olho para trás, se eu pudesse retomar, né, eu viveria tudo novamente. Eu acho que eu tive que passar por isso, foi muito importante para o meu crescimento, não só profissional como pessoal, mas também espiritual. Então, quem acredita, né, no seu potencial não desiste, né? Mesmo com muita dificuldade, eu acho que é possível conseguir, né, atingir os objetivos.